Boa noite, boa noite. Tudo bem? Vamos chegando. Sejam bem-vindos. Boa noite, boa noite. Vamos chamar o Renato. Boa noite, vamos chegando. O Renato. Aqui. Renato, acho que você tem. Veio a solicitação para você. Olá, Aí, estou aqui. tudo bom, Renato? Tudo bem, e Boa você? noite, Boa noite, tudo. querida. Então, mais uma noite maravilhosa. Mais uma noite aí. Uhum. Vamos entrando, pessoal. E vou dizer Muito para bem. vocês aqui nesse momento, né? Quem vocês gostariam de decifrar? Quem vocês gostariam de decifrar nesse momento? Então, vou pedir para vocês fazerem o seguinte: mandarem essa live para as pessoas que vocês acham que seriam beneficiadas com essa live, né? Colaboradores, pessoas que gostariam de poder compreender melhor seus filhos para melhor educar, pais e mães, né? Cônjuges, né? Marido, esposas. Enviem para essas pessoas nesse momento. E eu digo para vocês, coloquem aí no chat, quem vocês gostariam de decifrar hoje? Cada um de vocês envie para 5 pessoas. Aí, cliquem no aviãozinho e enviem para 5 pessoas. Depois vocês coloquem aí, enviei. Tá? Para saber se vocês estão comprometidos em querer decifrar vocês mesmos e também ajudar outras pessoas nesse momento a se decifrarem. Combinado? Combinado, eu já mandei aqui para uns 20, querida. Show! Quem você quer decifrar? Essa frase é maravilhosa. Mandei até para a Yane, que está fazendo uma masterclass agora. Ai, o dia do Então, Masterclass, ainda bem que a minha fica gravada. Ainda bem que aham, a minha fica gravada, meu amigo. Graças a Deus. é, Falei para ela sim, ontem isso. Ainda bem que a minha tá gravada. Então, aí muito coloquem aí bom. no chat. Quem decifrar nesse momento? Vamos lá, pessoal, vamos mandar que esse momento importantíssimo. A live vai ser top demais, é imperdível, não é? Falar de perfil comportamental é uma coisa maravilhosa, né? É Bem, imperdível. vamos começar. E a novidade: quem ficar até o final da live, nós vamos ter um presente para vocês, tá? Uma É surpresa isso. a quem ficar até o final da live. Bem, gente, o perfil que nós vamos falar hoje é o perfil da teoria DISC, né? Ele foi proposto, né, através de pesquisas de um pesquisador americano, né? Ele, na década mais ou menos de 20, né, William Marston, ele, através dos estudos dele, ele desenvolveu essa teoria dos 4 perfis complementares, que é a teoria DISC, tá? E que nós vamos falar hoje um pouquinho sobre isso. Aí eu até modelando a Yane, que é maravilhosa, né? É, Das maravilhoso. 4 canetinhas que eu trouxe aqui para vocês hoje. Olha só, Deus. Peguei as canetinhas das crianças aqui, né? E a gente vai Aham. brincar hoje de canetinha. Mas eu vou fazer uma brincadeira com vocês, até vou contar uma história para vocês. Imagine assim, ó, numa entrevista, fizeram uma entrevista lá no jornal com um casal que fazia 60 anos de casados. Aí vamos chamar esse casal aí da Dona Maria e seu José, né? Maria e José, nomes bíblicos aí. E aí perguntaram para Dona Maria assim: Dona Maria, né? 60 anos de casados.
Me diz qual é a fórmula, né? 60 anos maravilhosos junto ao seu José. Ah, minha filha, foram 60 anos maravilhosos, com certeza. Mas o truque é que eu levo todo dia café na cama para ele cedinho. Eu dou café na cama pro meu velho todo dia. Seu José fez uma cara de furioso, mas uma cara de bravo. E aí a entrevistadora ficou apavorada. Mas como, seu José? Dona Maria, olha, eu passei 60 anos sendo acordado antes das 6 da manhã, sendo que eu podia dormir até mais tarde. Mas eu fazia para agradar a Maria. Então essa história para vocês assim é uma brincadeira, mas assim, passaram 60 anos ali, um querendo, né, sem uma comunicação, vivendo um perfil, na realidade, querendo agradar o outro, né? Sem saber, na realidade, ter uma comunicação exata, quando eles poderiam, naquele momento, ter se comunicado cada um com o seu devido perfil. Né? Nossa, essa história é maravilhosa mesmo. É como é que o outro gostaria de ser tratado, né? Exatamente. E é isso que a gente vai falar um pouquinho. É saber um pouquinho da essência de cada um, né? É como que o outro gostaria. E a gente vai dar uma pincelada para vocês em ambientes diferentes, no profissional, sim, na família, como que um cliente gosta, né, de ser tratado, né, em vários perfis comportamentais, tá? E aí eu vou começar aqui, a gente vai fazer troca de bola aqui, né? Eu e o Renato. E a gente vai começar hoje falando um pouquinho sobre o profissional do perfil dominante, que eu vou colocar com uma canetinha vermelha, tá? Então, o perfil dominante, o profissional, ele é extremamente direto, né? Ele é uma pessoa direta, ele é uma pessoa objetiva, ele é focado em resultado, né? Eles são tão acelerados e diretos na forma até de falar, que muitas vezes o que acontece? As pessoas até enxergam ele como se ele fosse uma pessoa mandona. Mas o jeito de falar e se colocar parece que ele é mandona. Ele é uma pessoa extremamente ousada, ele gosta de riscos, ele ousa mesmo, né? Quando ele tem um objetivo, ele corre, ele vai atrás, muitas vezes até sem planejar. Ele não tem muito planejamento. Por quê? Porque ele quer resultado. Ele gosta sempre de tomar a decisão. Sempre. Tá? Ele não gosta de ser deixado de lado sobre decisão nenhuma. Tá? Então, quando eles chegam no ambiente, muitas vezes, eles já chegam determinando. Você faz isso, né? Ele já chega na roda, assim, já. Sim. E não tem muito papo na língua. Se ele não gostou de você, ele vai dizer: não gostei. Não fui com a tua cara. Ele é reto e direto. Né? E outra coisa, não leva desaforo para casa. Tá? Uhum. O paviozinho dele é bem curtinho. Bem curtinho. Mas também é um profissional que é cheio de iniciativa, né? Sim, ele muito é aquele proativo. Profissional muito proativo, que gosta de estar realmente na frente das coisas, na liderança, né? Ele tem um perfil natural dele estar assumindo a frente de alguma coisa, não é? E como a Vê falou, é um cara que garante agilidade no processo, porque o foco dele é resultado, né? Eu me lembro de uma situação de uma empresa que eu trabalhei e a gente, na verdade, eu prestei serviço para eles, Vê, e teve uma situação de emprestar uma mesa. E eram dois gestores, um dominante e o outro influente, né? A pessoa chegou para falar com o gestor que era dominante, falou: senhor, vai começar o home office, estou precisando de uma mesa para fazer o home office lá em casa. Não. Para que você quer uma mesa em casa para fazer o home office, para levar a mesa do escritório? Não. E acabou. Objetivo e direto.
O resultado é esse. É isso que eu preciso definir, decidir. É um cara que decide rápido e objetivo. Acabou ali. Exatamente. Aí o colaborador falou assim, não, peraí, vou falar com o outro gestor. Chegou no outro gestor, a resposta foi a mesma, não. Mas o outro gestor contou toda uma história, ficou todo preocupado com a situação do colaborador, conversou com ele, falou, explicou, cheio de argumentos. A resposta foi não também. Então a forma de se comunicar foi muito diferente, né? Um focado, objetivo, direto, parece até que às vezes é bruto, né? Rude, mas é o jeito da pessoa, né? E um E o outro detalhe, não, o né, outro gosta de contar história. Você viu que eu já dei um pouco para sacar o meu perfil aqui, conto né? toda uma história, né? E Enfim. detalhe, o dominante, ele chega numa empresa, ele chega para trabalhar, ele chega para resultado, tá? E, tipo assim, o meu, aqui eu sou para ter foco em resultado, não é para ficar batendo papo. Meu foco não é pessoas, tá? Então, assim, ele é reto e direto. Eles são bastante competitivos também. Sim. Né? Você quer dar um resultado para uma empresa, tenha um dominante. Né? Ele trabalha muito bem sob pressão também. Ele é um grande resolvedor de problemas. Isso é uma coisa muito favorável ao dominante. Você quer ver um dominante feliz? É chegar para ele numa empresa, né? Chegar assim, olha, né? Vamos falar do seu José. José, sabe de uma coisa? Ninguém aqui conseguiu resolver esse problema. Mas é a felicidade, a glória do dominante. Exato. Daqui que eu resolvo para ontem. Entendeu? Exato. Ele resolve na E hora. tudo é para ontem, né? E tudo é para ontem. Tudo é para ontem. Né? Viu? Vê, a Ivone colocou aqui. Oi, Ivone, boa noite a todos aí. Obrigado pela presença, pessoal. A Ivone colocou, olha, conheço alguém assim, kkk. É, minha querida. É. E, aliás, isso aqui é para você, né? Legal. Isso é para você. Quem é você nessa história toda? É. A gente vai falar aqui. Uma coisa legal é vocês terem um papel e uma caneta na mão e irem anotando que pessoas que vocês conhecem com essas características que a gente está dando aqui. Exato. A gente está falando aqui, gente, de perfil, de alto perfil, tá? Com valor alto, tá? Numa análise de perfil, existem valores diferentes, né? Para realmente a gente saber quais são os valores que estão, que você tem realmente, porque nós temos os 4 perfis, tá? Nós temos os 4, um pouco de cada. Intensidades diferentes. Para realmente saber qual é o teu perfil, realmente só fazendo a análise de perfil, tá? Então a gente vai estar dando ênfase um pouco, falando sobre cada e características de cada perfil. Mas vai anotando para você depois começar a observar isso nos perfis, tá bom? Tá. E lembrando outra coisa também, amigos e amigas, não existe perfil certo, errado, bom ou ruim, só é o seu perfil, né? A sua história é muito mais... Eu a conheço, ela não é dominante. Daqui a pouco a gente chega no seu perfil, Ivone. Tá bom, querida? E legal assim, ó, também, não existe perfil, todos os perfis são maravilhosos, todos têm suas qualidades, todos têm os seus defeitos. E lembrando de uma coisa também, né? Que todos podem melhorar, né? Tem os medos de cada perfil e você pode trabalhar e melhorar aquilo. E agora, Renato, sobre os filhos dominantes. Bom, o filho dominante é uma criança extraordinária, porque é uma criança que é decidida. É uma criança que é decidida. Eu tenho algumas crianças dominantes. A minha mais velha é dominante. Yasmin, meu amor, te amo. Ela é dominante e influente, né? Mas é uma criança normalmente que você já começa a identificar desde pequenininho. Aliás, qualquer um dos perfis você já é. Aliás, é por isso que nós estamos falando disso, né? Desde pequeno você já começa a observar os principais traços do comportamento padrão. É um comportamento padrão, tendência que nós estamos falando, né? A criança dominante, ela é ousada também. Ela é aquela criança que é a líder do bando. Ela já vai chegando. Vê, minha menina, uma vez a professora chegou para ela, era pequena, na segunda, terceira. Minha esposa que está aqui ouvindo também pode compartilhar com a gente qual era a série. Ela lembra melhor disso. E a professora chegou para minha menina e falou assim: Yasmin, quem manda na sala sou eu. Porque ela queria mandar até na professora. O jeito dela é líder, né? Eles sempre não gostam de ser controlados.
Não, não. Então a criança, ela já apresenta isso. Amigas e amigos, se você tem, ah lá, no prézinho, obrigado amor, no prézinho ela já queria mandar na sala. E até hoje, ela tem o natural disso dela, tá? Eu fiz o relatório para ela, meus, maravilhoso. Falei, você fez para suas meninas também, né? Eu fiz, a pequena não Para a pode mais fazer, né? velha, a pequena, A mais exato. velha fez. A mais velha Exato. é D. Ela, o mais alto É, dela é D. É. E então ela, você e é conhece engraçado, bem isso. sei, Uhum. muito bem. Aí mudou a minha É, comunicação com ela, porque isso. o dominante, como ele não gosta de ser controlado, e principalmente ele não gosta de ser controlado por pessoas que não têm autoridade sobre ele, tá? Principalmente Uhum. isso. Então, por exemplo, se você chegar para a criança dominante, veste essa roupa, ela não vai vestir, não vai. Uhum. Ó, nosso amigo Altair aí, querido. Opa, tá aí, meu querido. Ó, meus primos de Manduri também. Eita, terra boa, gente. Show! Sejam bem-vindos. Gratidão. Então, assim, ó, o que que acontece? Se você chega e veste essa roupa, ela não vai vestir. Agora, se você chegar para ela e disser assim, ó, você tem a roupa vermelha e você tem a roupa verde, qual você quer? Boa. Nossa. Aí o Pronto. dominante já tomou a decisão. Ele que controlou a decisão. Então, ela já Uhum. tomou a decisão. E ela vai se habituando, né? É que claro que daqui a É. pouco ela é criança ainda, ela vai se habituando, mas ela vai entender que ela tem esse poder de escolha. É. Mas é E dessa maneira trabalhar com que você alguns. consegue Ah, lidar. perdão. E Não, trabalhar com não. alguns desafios, né? Por exemplo, a gente que é pai sabe aquela história, né? A criança enrola para almoçar, por exemplo, bom, sair agora a gente não está podendo sair, né? Aqui em Dayatuba não, imagino nas outras cidades aí também estão Também não. vivendo situações semelhantes. Mas na hora do almoço, ela vai entrar na aula no digital a 1 hora da tarde. A minha pequena enrola pra caramba para comer. É 1 hora, se deixar ela fica 1 hora comendo. Então, para a criança que é dominante, estipular um desafio. Olha, se você comer agora, você vai ser a primeira a entrar na aula. Né? Boa. Pronto. Pronto. Aí a bichinha já vai ficar. A minha pequena não é dominante. Não é dominante. A minha Mas para quem tem a a minha criança tem. dominante, é uma pegada legal essa, de você colocar isso. E também tem como é que podemos falar? Um limite para isso. Porque É, senão ela já é competitiva. Você vai estimular, talvez isso vai subir muito a competitividade dela. Então tem que ter bom senso na hora de estipular esses desafios. Mas é algumas jogadinhas interessantes, porque você estimula o perfil da criança e você acaba atendendo a sua necessidade de pai, né? E sem conflito. E sem é. conflito. Então, Com a minha mais velha algo. acontecia isso, né? Uhum. Eu chegava, faz isso. Ah, mas não É, fazia de jeito nenhum, não fazia. A é. hora que eu mudei a comunicação com ela, dei as opções, aí é uma santa tranquilidade. Hoje em dia é bem mais Uhum. tranquilo da gente Uhum. conseguir se comunicar. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre os medos, né? Bem, uma coisa assim, cara, para vocês terem uma ideia, assim, personalidades assim de famosas, né, que é dominante. Bem, aqui no Brasil, o Roberto Justus, né, que ele apresentou aquela É. série que foi ele é típico dominante, né, que a gente consegue perceber Uhum. claramente, né? Ele apresentou o Aprendiz, né? Então, assim, Roberto Justus, Bernardinho do vôlei, um É o excelente clássico. técnico, né? Bah, É cara dominante. dele. É. Lá em cima. Steve Jobs, né, também. Uhum. É um grande, foi um grande personagem, né? Grande personagem não, foi uma grande, um grande empresário e também dominante puro, né? Puro não digo, Uhum. né? Mas o alto É. dele. O Isso. grande medo, né, do perfil dominante é o seguinte. A gente vai falar um pouquinho sobre os medos. Ele tem grande medo de fracassar, tá? Ele terrível, de perder o controle também. Por quê? Porque como Sim. ele é muito direto e muitas vezes as pessoas acham que ele é muito mandão, ele pode chegar a ser autoritário em alguns momentos. Uhum. Então, e aí chegar a perder o controle. E aí essa questão dele ter esse medo, né? Uhum. De Ele se precisa da submeter também, né? autonomia, né? É, Exato.
Ele precisa da autonomia, né? Dessa liberdade de alguém impor as coisas para ele, e isso acaba é terrível para ele, para o dominante. E eu acho que o pior do Que dominante é verdade. ele é um perfil que ele dificilmente ele vai reconhecer os próprios erros. Tá? Então não espere muito que o dominante consiga reconhecer. Tá? É um perfil que tende a não reconhecer os erros dele. Sim. Gente, alguma dúvida aqui que vocês querem colocar? Reconhecer alguém. Manda Reconhecer aí, gente. alguém, anotem Reconhecer aí quem alguém. vocês Isso que é bonito. reconheceram. Uhum. Quem que é um D aí? Uhum. E agora eu vou deixar para alguém começar a falar do amarelinho, né? Ah, do amarelinho, deixa para mim. Deixa para mim. Bom, o amarelinho, que na teoria diz que é o influente, né? Normalmente é tendência do influente, da pessoa com esse padrão de comportamento influente, ser otimista. É assim, se não deu certo ainda, é porque não chegou no final. Porque vai dar certo no final. Então, é extremamente otimista, isso é muito clássico, positivo, sempre vai dar certo. Sempre vai dar certo. Tá? É uma pessoa que não gosta de ficar presa em protocolos, em regras. Quando você está conversando com um influente, amigo, eu falo de experiência própria, né? É assim, sempre vou ter um argumento. O influente sempre tem um argumento, ele sempre vai encontrar uma saída. Porque o poder de persuasão dele é fantástico. Vai contar uma história, igual o que eu falei do chefe que era influente há pouco tempo atrás. Olha lá, Elza. Bem eu. Estamos juntos, Elza. Obrigado pela presença. Olha, o influente também gosta de ver isso daqui. Está todo descabelado. Enfim, então o influente ele sempre tem um poder de convencimento. Ele vai contar toda uma história, todo um arcabouço de argumentos para justamente atender o ponto que ele quer. Né? Enfim. Ó, a Patrícia está dizendo, ó, eu sou dominante e não suportava pessoas que falavam demais. Depois fui entender o lado do influente, agora eu consigo me adaptar. Show, é isso aí. É a flexibilidade, porque tu entendeu a essência do perfil. Exato, isso inteligência emocional ó, na veia, com querida. certeza. É isso daí, nossa senhora. E uma coisa interessante essa também, no perfil profissional, né, do influente, ele gosta de trabalhar com pessoas, né? Então, assim, o perfil do influente é muito focado em vendas, focado em atendimento ao cliente, né? Call center também, esse tipo de coisa. Uma coisa que é legal é que, assim, ó, você, de repente, procura um influente por toda a tua empresa. Você não acha ele de jeito nenhum. Aonde que está o influente? Na copa. Tomando um café, entendeu? Relacionamento. E batendo um papo com os colegas. Delícia. Tá? Porque ele precisa de pessoas, gente. Ele precisa, é a necessidade dele. O que muitas vezes acontece com os gestores é que eles não entendem de perfil. E aí eles pegam o influente e colocam ele trancafiado dentro de uma sala. Achando que ele, não, ele tá passeando demais, eu vou trancar ele aqui que ele tem que render. Aí sim que essa pessoa não vai render. Porque ele precisa do contato com as pessoas. A hora que esse gestor entende que tem que colocar esse funcionário para trabalhar com pessoas, a empresa dele decola. Exato. Então, assim, é pessoas certas no local certo, né? Exatamente, querida. Vamos ver aqui, temos mais comentários aqui. Se não deu temos certo, vários influentes aqui que eu estou vendo tudo aqui. acaba bem. Exato, Oi, quem Ginaldo. falou isso aqui? Opa, obrigado, amigo. Isso aí. A Dene, querida. Então, e o cliente influente? Gente, essa aqui eu adoro. Cliente influente, ele chega na loja, né? Eu não sou influente, tá? Já vou avisar. Eu só adapto a influência, tá? Ele chega na loja, né? Ele não chega para comprar, gente. Ele chega para fazer amizade, né? Porque o influente, ele faz amizade na fila da farmácia, na fila da feira,
no supermercado. Ele faz amizade em tudo quanto é local, né? E aí ele já chega ali com aquele sorriso no rosto, né? Sempre tem uma história para contar. Então, assim, ele vai lá, digamos, comprar uma roupa de ginástica, por exemplo. Então, ele vai contar que ele vai fazer uma dieta, que ele vai começar a fazer atividade física. Então, ele conta toda a história, né, para a vendedora. Então, ela quer fazer essa amizade, quer saber que ela quer contar a vida dela para a vendedora e quer saber da vida da vendedora também, né? O vendedor, o cliente influente é assim. O que é legal do cliente influente é o seguinte: se ele for num restaurante, numa loja, ou um serviço que você preste ao cliente influente, e ele gostar do teu serviço, ele vai indicar para todo mundo. Ele vai indicar para todo mundo, né? E ele, como o Renato já tinha falado antes, ele tem um poder de persuasão, né? Então ele convence as pessoas que aquilo lá é fantástico. Aqui, Davi está perguntando, existe influente positivo ou negativo? Boa, cara. Olha, boa. O influente, ele tende a ser uma pessoa muito positiva. Tá? Ele tende a ser uma pessoa muito positiva. Ele sempre está sempre para frente. Ele sempre vê o lado bom das coisas. Dificilmente o influente vai ser uma pessoa para baixo. O que pode acontecer? Isso acontece em todos os perfis, né? Quando o influente, vamos pensar, a pergunta foi sobre o influente, então vou responder sobre ele e eu posso falar muito bem sobre isso. O que o influente gosta? Ele tem prazer em fazer as coisas, ele se apaixona rápido por aquilo que ele quer. Mas um grande sabotador dele é perder o prazer pelas coisas. Rápido também. Da mesma forma que se apaixonou, desapaixona e acabou. Então, o que acontece? Aí, talvez esse lado negativo que você queira falar, ou melhor, que a gente quer que o autoconhecimento, que uma análise de perfil comportamental nos entrega, é exatamente você reconhecer isso e trabalhar em cima disso. Porque o influente, o sabotador dele, e o medo, também está ligado ao medo do influente, é esse eterno recomeçar. Né? Ele acaba largando as coisas pela metade. Então, identificar isso. Bom, se você é influente, uma dica de ouro essa, e que é utilizada todos os dias aqui nesse lugar aqui, ó, que é uma coisa por vez. Uma coisa por vez. Tá? Então, começou uma coisa, termina ela. Depois, porque senão você vai escrever vários projetos lindos, maravilhosos, e eles acabam perdendo o prazer e acaba não acontecendo. Então, uma coisa por vez. Talvez esse é o lado aí do sabotador, ligado ao medo também do influente. E uma coisa que a Vê falou sobre o cliente, você que trabalha na área de vendas, o elogio. Não só na vendas, para o relacionamento, para o filho, para o esposo, para a esposa, na área profissional, precisa ser reconhecido. Ele precisa ser validado o tempo inteiro. O tempo inteiro. É um perfil que tem que estar sendo validado o tempo inteiro. Ele gosta disso. O filho influente, né, também. O filho influente como o Renato fala, ele é falante, ele é tagarela, né, Renato? Nossa, demais. Pode falar. Você tem um filho influente, eu também tenho. Eu tenho. Assim, eu tenho a minha mais velha dominante influente e a minha pequena deve ser influente estável ou estável influente, alguma coisa assim. O filho influente, ele é inquieto. É aquela criança que você está na conversa de adulto, ela vai chegar e vai entrar no meio, quer falar com você, quer, olha pai, olha o que eu estou fazendo, pai, olha o que eu estou fazendo, pai. Porque normalmente ela é tagarela, ela é hiperativa, né? É aquela criança que vai sugerir atividade para os grupos. Vamos fazer isso agora, vamos fazer aquilo agora. E é uma criança que adora esse relacionamento com os outros, né? Adora o relacionamento com os outros. Bem, a Ivone está perguntando aqui, tem como não ser influente, mas ser cliente influente? Aí, de repente, você está falando a questão assim, nós estamos falando a questão do perfil natural, né? E as pessoas, muitas vezes, elas adaptam
Todos nós, a tendência nossa é adaptarmos de acordo com o ambiente social, o ambiente familiar, o ambiente profissional. A tendência nossa é adaptarmos. Então, de repente, você está num outro ambiente e você acaba adaptando, né? Exato. Adapta a outro perfil, mas o teu perfil natural Exato. talvez não seja o influente. É. Tá? Ivone, a chave está aí. Você reconhecer quem é o seu cliente, querido. Eu sei que você trabalha com cliente, então você reconhecer com quem você está falando. Sabe aquela pergunta, você sabe com quem você está falando? É fundamental você saber. É fundamental você saber. Por quê? Se for com um cliente dominante, você precisa ser objetivo, você precisa ser direto. Se for com um cliente influente, escuta o cliente falar. Escuta, valida o que ele está falando. Né? Você validou o que ele está falando, né? Compartilhou, recebeu, meu amigo, está no seu bolso. Tá? Você vai conseguir atendê-lo da forma como ele gostaria de ser atendido. Desculpa, Renato. Uma coisa do cliente dominante também, assim, ó, quando ele chegar, né, cliente dominante, fale o que ele quer saber, o que ele perguntar para você. Não fale além do que ele não perguntar para ti, entendeu? Porque ele se irrita. Ele se irrita. Ele como a gente falou, ele é objetivo. Ele é direto e objetivo. Então, não arrodeia muito o dominante. Então, pergunta, você responde. Se ele não perguntar, não responda. O influente não. O influente você pergunta, você fala e ele vai ficar horas ali, tá? E a criança, como a gente estava falando também, a criança influente, ela é uma criança que, assim, ó, ela é aquela criança que você leva no clube, leva na praia, daqui a 5 minutos ela volta com uma galera junto. Mãe, são meus amigos. Amigos, entendeu? Ela recém conheceu. Mas toda a galera já é amiga dela. Né? Então, ela tem essa facilidade de comunicação, de persuasão, né? E assim, o que é importante na criança influente, que você precisa respeitar essas diferenças. Mostrar para ela que ela, em alguns momentos, ela tem que se calar em alguns momentos. Só que existe uma maneira... você não pode chegar de uma maneira ríspida. Nenhuma criança gosta que você seja ríspida, né? Então, com amor, você faz, né? Você gesticula, abaixa no mesmo nível de olhar dela, né? E fala com amor. Agora, para o influente, jamais fale algo negativo dele em público, tá? Porque ele tem um grande medo de se sentir rejeitado. Exato. Tá? Então ele precisa ser validado, principalmente em público, mas não pode ser rejeitado, tá? Então assim, o influente ele fica arrasado. Esse é o grande medo do influente. O importante também, pais, mães, né? Ajudar essa criança a ela não se preocupar com o que os outros vão pensar dela, com o que os outros vão falar dela. Né? Fortalecer a crença de identidade dela. Muito, muito, muito. Porque senão isso vai minando tudo o que tem de melhor do perfil dela e ela vai crescer com um trauma. A gente fala hoje é o bullying, não sei o que, não, mas isso impacta no futuro o desempenho profissional dela. Tá? Então, sempre incentivá-la, ajudar ela a entender que as pessoas são diferentes e fortalecer isso nela, né? Esse perfil que ela tem de comunicação. O esposo, né? A esposa é influente. Bem, como o Renato mesmo falou, né, ele é um influente, ele detesta a rotina, gente. Então, o influente não gosta, ele gosta de fazer coisa diferente, ele gosta de conhecer lugares diferentes. O influente é aquela pessoa, assim, ó, por exemplo, que você chega pra ele assim, né? Amor, vamos fazer um jantarzinho romântico. Só nós dois. É isso aí. Com todo respeito, né? Tô fazendo assim, mas o Renato é meu amigo, tá, gente? Ele é casado, ele é meu amigo. A minha esposa, inclusive, tá aqui. Todo respeito, coisa mais querida. Ó, todo respeito, é meu amigo. Então, assim, o influente chega e diz assim, ai, amor, vamos convidar uma meia dúzia de amigos, né? Ou vamos naquele lugar show que tá bombando. Agora na pandemia não, né? Mas assim, tá bombando, tá? Ó, a galera toda vai pra lá. Entendeu? Aí a mulher se sente assim, ele não me ama mais. Ele não me ama. Ele tem outra, né? E não entende que esse perfil, ele precisa de pessoas, gente. Tá?
Com a hora que você entende a Precisa. essência, você começa a ter essa cumplicidade maior entre o casal. Vou ver, você falou da rotina, querida. Deixa eu contar uma história para vocês vão entender o que é bem o influente. Eu sou influente, minha esposa também é influente. Nós estávamos descendo de férias, já faz um tempo isso, a gente não tinha as meninas ainda. E nós chegamos ali em Caraguatatuba, aqui no interior de São Paulo, né? Já é praia, na verdade, litoral de São Paulo. E ali em Caraguatatuba tem um trevo que para a esquerda você vai para para a esquerda você vai para Ubatuba e para a direita você vai para Caraguá, São Sebastião, Ilhabela. Nós olhamos a placa, juro por Deus, Vivi, se você tá aí, gata, você comenta aí, não deixa eu contar essa história sozinho aqui. Nós olhamos a placa Ilhabela, olhou para a cara do outro, vamos para Ilhabela? Vamos. Uau, virei o carro e entrei para a direita. Mudamos, a gente ia para Ubatuba, vimos a placa, rotina não faz parte da vida. Na verdade faz, né? A gente tem que se adaptar e flexibilizar em relação a isso. Esse é o ponto-chave do influente. Mas de repente a gente olhou aquilo, decidiu, vamos para a direita, vamos, pronto, mudou, tudo bem. Tá tudo bem. Nossa. Renato. Mas as esposas não são sempre dominantes? Brincando, aproveitando muito o papo de vocês. Olha, depende. Quem tá falando? Depende. O Cristiano Guzmão tá perguntando se Ô, Cris, fala, amigo. Pois é. As empresas são sempre dominantes. Olha, cara, da hora que vai sair lá do céu, tem lá D, I, S, C, elas já pegam o primeiro D. Deve ser isso. Mas olha, você vai ver, a gente vai falar de outros perfis que também tem a tendência a você achar que é dominante, né? Mas não. Bem, influente dominante, influente famosão, né? Então, assim, Silvio Santos, né? Silvio Santos, quem mais? Barack Obama, né? A Ingrid Guimarães. Então, são personagens que você consegue olhar e já perceber o perfil delas. Gente, medos do influente. Como a gente já falou um pouquinho antes, ele tem grande medo de rejeição, tá? Medo de ficar sozinho. Ele se sente... ele tem medo de frustrar a expectativa das outras pessoas. Tem uma grande dificuldade de dizer não. Muita dificuldade, né? De não se sentir apoiado, né? Como o Renato até falou antes, né? De sentir prazer, né? Em não se perder o prazer pelas ações, assim como ele faz, né? Se apaixona pelas atividades muito fácil, ele perde também muito fácil. Então, alguns medos, assim. A gente vai falar só rapidamente, assim, né? Vamos lá, né? Que já... Nossa Senhora, o tempo passou rápido aqui. Tá ótimo. Agora a gente vai falar sobre o verdinho, perfil estável. Estável. Eu sou estável também. Então, eu sou estável também. Deixa pra ti começar. Então, bora lá. De maneira geral, qual que é o padrão do estável? É ser uma pessoa mais calma, é ser mais paciente, é uma pessoa que gosta das coisas mais planejadas. Tá? Então, tem momentos que eu sou estável, tem momentos que eu sou influente, e tem momentos que eu sou dominante, eu flexibilizo para a dominância, flexibilizo também para a conformidade, que já dando um spoilerzinho da frente, né? O estável, muitas vezes, como eu poderia dizer isso? O mundo pode estar caindo, aquela confusão toda, ele está ali, tranquilo na dele, calmo, paciente, observando. Né? O estável gosta também de relacionamentos, gosta da conexão com as pessoas, mas diferente do influente, que chega no lugar já vai se enturmando, o estável não, o estável vai chegar na festa, vai ficar na dele, vai dar aquela olhada, entender como é que está acontecendo, e aí a hora que ele estiver à vontade, ele vai ficar à vontade também, vai se relacionar muito bem com as outras pessoas, né? Então, um pouco da estabilidade é isso. E os profissionais estáveis? Ivone, você se achou exatamente, querida. Vão anotando as pessoas que vocês conhecem aí. E as características que vocês acreditam que vocês possam ter de cada perfil. Bem, nas empresas, o estável é aquela pessoa que ela gosta de rotina, né? Então, aquela pessoa que adora um planner, adora
qualquer tabela, né, tipo, no caso, né, qualquer agenda, ele é todo organizado, ele é planejador, ele é muito em funções de tarefas de repetição também, né? Eles são muito bons de dar suporte. Como ele gosta de pessoas, ele é uma pessoa que gosta de dar suporte às outras pessoas, né? Então ele gosta de contribuir com o outro. Então, sabe aquele amigo leal que gosta de te escutar, que sempre tem uma palavra amiga, que sempre tem uma solução para o teu problema, né? Por quê? Porque ele gosta de escutar, ele gosta de falar algumas coisas, né? Então, é o estável. E na empresa é importante porque, assim, ó, num ambiente, por exemplo, que está ocorrendo, digamos, muita desunião entre os funcionários, o estável é muito importante, porque ele consegue unir os colaboradores da empresa, por esse poder que ele tem de ouvir as pessoas, né? De conseguir dar essa comunicação para todos os colegas. Então, o estável dentro de uma empresa também é muito importante porque ele ajuda a equipe, né? O influente motiva a equipe, né? O dominante, ele foca em resultado. E o influente é aquele aconchego, né? Ele vai ajudar nessa conexão toda entre as pessoas. E conciliador, né? Conciliador. Então, Elza, eu sou influente e estável. Influente 86, estável 68. Os dois são altos. Mas, então, o estável, ele é conciliador. Aliás, isso é importante, né? Então, o estável não gosta de conflito. Não gosta de conflito. Não gosta das pessoas que criam conflito, né? E então ele vai fugir desse conflito. Ele sempre vai estar querendo fugir do conflito. Então, situações onde ele pode, se o conflito não é com ele, a possibilidade dele criar, apaziguar, de conciliar é fantástica. É um cara para isso, né? É um cara que consegue estar no garantido e no caprichoso, por exemplo. Conversar com os dois times, né? Com os dois bois. Enfim, então essa é a peculiaridade do estável também, né? E o cliente estável, né? O cliente estável, por exemplo, ele é mais reservado, né? Como o Renato mesmo falou. Então ele vai chegar na loja de mansinho, tipo assim, só tô olhando, né? E de repente o vendedor da loja, ele vai chegar e vai achar assim, poxa, nem vou dar bola, né? Só tá olhando. Aí é que você se engana. Porque se você chegar devagarinho, mostrar alguns produtos, né, entender um pouquinho esse lado desse cliente, ele vai começando a se soltar. Né? Ele vai se soltar. E se ele for bem atendido, né, ele cria uma fidelidade com a loja, né, com o serviço, e principalmente quem atendeu a ele. Né? Se ele for bem atendido pela pessoa, ele cria uma fidelidade. Por quê? Porque ele tem uma lealdade muito grande. Não só a lealdade pelos amigos, pelos familiares, né? O estável é um perfil que tem muita lealdade, mas também pelas lojas, pelos serviços, ele é extremamente leal. Então, se você conseguir conectar com o estável, você ganha um cliente. Mas saber se conectar a ele. Exatamente. Tá. E Ivone, você que perguntou da relação com os clientes, como é que se comunica com os clientes, quando você estiver conversando com um estável, você sentir que ele é aquele cliente mais quieto, mais reservado, enfim, ele vai gostar de ter segurança no que você vai falar. Tanto do que você vai falar, quanto do seu produto. Olha lá, euzinha. Então você sabe muito bem. Você gosta dessa segurança, não gosta da coisa imprevisível, valoriza a questão das garantias, né? Ele precisa ter garantia e segurança, tá ligado uma coisa na outra, tá? Então são pontos importantes aí do estável. Verdade, isso aí. Que mais? E a criança, anote, não esqueça de anotar, as pessoas que vocês conhecem com esse perfil vão anotando. E a criança estável? Puxa, a minha pequena é estável. É uma delícia a criança estável. É boazinha demais, obediente, ela aceita as coisas sem reclamar.
a pequenininha só entra em conflito com a irmã mais velha. Aí a coisa mas é coisa de irmão, né? Sim. Enfim, é coisa de irmão, né? Mas não, parece tímida no primeiro contato, depois ela vai se soltando, ela sempre vai precisar de alguma ajuda para se enturmar, né? Mas é uma criança deliciosa. É uma criança deliciosa. A Elza falou que o filho dela também é estável. Como é que é, Elza? Conta pra gente aí dele também. Tá? O importante, gente, pais, reforçar a autoestima dos pequenos estáveis aí. Ótimo. Fundamental, reforçar a autoestima dele. Ele precisa disso, Né? Importante, incentivar ele a falar, se expor, para ver o que ele está sentindo. Né? Então precisa ter um olhar muito carinhoso com o estável também. Com todas as crianças, evidentemente, né? Mas o estável mais, porque assim, é bom que ele sempre, você estimule a falar o que ele sente, o que ele pensa, porque ele pode crescer muitas vezes achando que essa forma dele ser, que ele tem que ficar quieto para ser aceito pelas pessoas, né? Sem se posicionar. Aí o que acontece? Ele se torna um adulto que vai engolir muito sapo. Por quê? Porque ele acha que dessa maneira ele não magoa as pessoas. Né? Então, essa é uma preocupação que os pais também têm que pensar. Né? E o esposo, né? O esposo estável, é aquela pessoa calma, né? Tranquila, né? Super, né? Como a gente tinha falado antes das características, mas assim, se você combinou com essa pessoa, amorzinho, sexta-feira a gente vai fazer um jantar romântico. Nós dois. Gente, não combine outra coisa. É sexta-feira um jantar romântico. Porque ele vai se arrumar sexta-feira para o jantar romântico. Tá? Aí você resolve, de repente, mudar e fazer uma surpresa. Convidar amigos, a família, para esse jantar surpresa. Ele vai ficar com a cara fechada. Porque ele não estava preparado. Ele não gosta de mudanças. O estável não gosta que mudem sem avisá-lo com antecedência. Tá? Essas mudanças bruscas, né? Ele não gosta. E é importante porque ele não vai falar. Ele vai guardar. Eu sei que eu estou falando. A gente guarda. A gente vai guardando tudo. E de repente a represa ou o vulcão, você pode entender de uma forma ou de outra, fica naquela pressão, estoura. E aí, quando estoura, o bicho pega. Né? Então, principalmente no relacionamento de casal, é fundamental você ter momentos para você abrir para o estável falar, né? Expor isso. Porque hoje ele é um adulto. Hoje eu vejo dessa forma, eu aprendi com isso. Mas por muito tempo, minha esposa me cobra muito, você guarda tudo para você não fala. Né? Então, e aí que está a inteligência emocional da gente entender que a criança hoje, ela ainda está sendo desenvolvido toda essa personalidade dela. Então, você reconhecer isso nela hoje, você vai evitar um futuro esposo, uma futura esposa que guarda tudo toda hora e de repente estoura e aí acaba falando que não deve, né? Enfim. Então, E pessoas, gente, com perfil estável, né? Para vocês conseguirem identificar, né? Mais fácil. Vamos lá. Caetano Veloso, né? Que mais? O técnico Parreira, né? Que foi técnico da seleção brasileira. Gandhi, né? Parreira. Gandhi também era um estável, né? Então, assim, ó, medos, né, do perfil estável, né? Eles também têm os medos, como qualquer outro perfil também tem, né? Então, assim, essa mudança, ele não gosta de alteração, né? Mudança brusca de cenário, né? Ele não gosta, né? Ele tem medo de arriscar. Ele não gosta, ele é uma pessoa que ousa, né? Decepcionar o outro ou ser decepcionado também é um medo do perfil estável, né? O que mais? Olha só, ele não é um perfil que se solta, né? Isso. Claro. Olha só,
Você estável que está nos ouvindo, né? Ivone, o próprio filho da Elsa, enfim, eu falando para mim também. O que acontece? A gente precisa ter mais ousadia. Porque a insegurança é um ponto forte, a segurança é um ponto forte. Então, a gente acha que nunca está pronto. Preciso sempre alguma coisa a mais. Então, está na hora de, você está pronto. Vai, faça. Tá? Não espera. Coloca no planejamento e traça as tuas metas, né? E E vai. traça suas metas. E vai. Você está pronto. Tá? E se não tiver pronto ainda, tem um monte de coach que pode ajudar, né? Pode ajudar. Coloca tudo em Pô, plano de ação e vamos embora. Gente, e isso, agora pra isso. gente, o perfilzinho conforme, né? Que eu sou Alegria conforme. dela. Ele é a pessoa detalhista, organizada, minuciosa, gosta de fazer tudinho bem feito. Profissionalmente, é aquela pessoa, gente, que a empresa por exemplo, assim, imagina que todo mundo da empresa não tenha informação. Vai conversar com conforme que ele tem, tá? Naturalmente, ele é uma pessoa acumuladora de informações. Se os opostos se atraem. Eles não se atraem, eles se complementam. Boa. Eles se complementam. Conheço, olha, já fiz devolutiva de casal, que era impressionante que um casal complementava o perfil do outro. Era impressionante. Eles eram perfis opostos, eles se complementavam, e detalhe, um adaptava o perfil do outro. Impressionante. O natural deles eram opostos e um adaptava o perfil do outro. Essa questão do oposto é importante essa pergunta. Também é importante essa pergunta, porque, por exemplo, minha esposa é dominante, eu sou estável. Nós temos o mesmo influente, né? Mas ou pode ser oposto ou pode ser complementar. Então é a questão de você ter muita inteligência emocional para reconhecer isso. Tá? E reconhecer no outro perfil as qualidades que você não tem. E aproveitar isso do outro perfil. Aí você acaba sendo complementar, um ajuda ao outro. Porque senão realmente pode virar o oposto e talvez os opostos não se atraem, os iguais se atraem. Eu já quero colocar para o lado positivo, né? Que eles se Isso. complementam, porque eu quero já levar para o lado do otimismo, né? Até Boa, porque, boa. assim, você pode fazer análise de perfil também, né? Os dois, e utilizar esse potencial que vocês têm junto. Esse casal, por exemplo, que eu fiz, eles utilizavam o potencial que Fantástico. cada um tinha juntos. E era impressionante. E assim, Isso. naturalmente, né? O conforme que a gente está falando, ele é um acumulador de informações, ele adora, né? Ele é uma pessoa tão perfeccionista, muitas vezes, que ele demora para fazer as coisas, tá? Ele é demorado porque ele é muito detalhista. Ele não gosta de correr risco, gente. Ele analisa todas as possibilidades. Todas. Ele não gosta de correr risco. Por exemplo, se você tem um projeto, né, e vai apresentar para o conforme, você chega lá para o conforme, ele vai olhar e vai te dar, tá errado isso. Muitas vezes o que acontece? Ele não tá querendo dizer para você não fazer. Não é isso que ele tá querendo te dizer. Justamente ele tá querendo te alertar as possibilidades. Que é para você se antenar no que pode acontecer. E refazer, mexer, entendeu? Olhar outras possibilidades. Então, o conforme é um cara dentro da empresa extremamente importante, porque ele vê coisas que os outros perfis não conseguem enxergar. Entendeu? Então, assim, Isso. ele é um cara que ele é aquela coisa, é aquela história, nunca comece algo, né, de uma empresa, o que seja, sem ouvir a opinião de um conforme. Porque ele vai encontrar. Imagina aquele cara que assim, você passou o dia inteiro fazendo um relatório, o dia inteiro. Já olhou o relatório 300 vezes. Tá perfeito o relatório, vou entregar.
Dá na mão de um conforme. Ele vai encontrar no mínimo 3 erros em meia hora. Excelente. Isso é bom demais, né? Essa visão crítica é fundamental para você ter o resultado de qualidade. Porque, na realidade, é o que a gente falou, gente, toda empresa ela tem que ter os 4 perfis, porque daí, tendo os 4 perfis, a empresa anda, né? Porque é o que a gente fala, tem o dominante com aquele foco em resultado, né? Resolve os problemas com facilidade. Tem o foco da influência, aquela conexão com as pessoas, vai atrás do cliente, vai atender muito bem o cliente. Tem o estável planejador, né? Que consegue unir a equipe através do diálogo, né? Tem o conforme que ele é detalhista, organizado, ele percebe os erros que nenhum outro perfil conseguiu perceber. Então, quando você tem os 4 dentro da tua empresa, nossa. É fantástico. A questão é o gestor conseguir observar, analisar o perfil de cada um, né? E encaixar as peças certas, né? E o conforme cliente, Renato? Olha, ele quer dados. Você precisa estar preparado para ele. Né? Ele vai querer dados. Aliás, o cliente conforme, ele entra na loja ou faz o contato com você, vendedor, e ele sabe mais do que você do seu produto. Ele já pesquisou, ele sabe da concorrência. Né? Ele está preparado. Então, o cliente conforme, você precisa estar preparado para falar com ele. Você precisa conhecer seu produto, você precisa conhecer seu serviço. Né? E é um cliente que valoriza a formalidade, valoriza a pontualidade, vai valorizar a cordialidade, mas, peraí, com um certo distanciamento. Você não vai poder chegar logo de cara no cliente como no influente, você vai chegar abraçando o cliente, ótimo, é amigo. No conforme, não dá para fazer isso. Então, você precisa ser muito mais formal nessa relação. Né? O conforme, assim, ele gosta muito de dados, né, de estatística, ele gosta muito disso. Então, por exemplo, assim, é da mesma situação do dominante, pergunte, dê a resposta que ele perguntar, tá? Porque assim, imagine que os outros clientes para você vai fazer perguntas banais. O conforme vai te perguntar aquilo que nenhum outro cliente te perguntou. Nenhum. Exato. É aquele cara que ele olha bula de remédio, é aquele cara que vê manual de instruções, entendeu? Então ele chega na loja para comprar uma televisão, ele já sabe tudo sobre a televisão. Tudo. Ele vai te perguntar o que nenhum outro cliente te perguntaria. E que é uma coisa, quer ganhar um conforme, você vai falar das características positivas do teu produto, do teu serviço. Mas fale para ele também os fatos negativos. E mais ainda, como solucionar esses fatos negativos. Aí você ganha o cliente. Aí ele vai ser teu cliente fiel a vida inteira dele. Tá? Essa é a dica do cliente. Vou ver como que você era quando criança, uma criança conforme. Gente, eu era muito também. Eu gostava muito de ler, era muito minuciosa. Tudo essas coisinhas assim também. Você era mais reservada, tudo na sua? Como que era? Assim, ou você Em era alguns mais momentos, já... sim. Em alguns momentos, sim. Em alguns momentos, sim. Né? Eu gostava muito dessas. Tudo que tinha a questão muito teórica, né? O valor teórico já desde pequeno, né? Então eu já tinha essa questão. Mas eu tinha as minhas reservas, só que eu adaptava também, né? Então eu já sentia essa adaptação. Hoje, eu olhando para trás, eu tenho essa adaptação já. Fantástico. Então eu tenho essa adaptação, mas eu tenho essa conformidade. E uma coisa importante também, por exemplo, na criança conforme, né? A criança conforme, que eu também passei por essa fase, ela nunca saiu da fase do porquê, né, Renato? Então. Nunca saiu. Maravilhoso. Nunca saiu da fase do porquê. Tudo tem que ter, até hoje, gente. Por quê? Por quê? Por quê? Claro, claro. Não, Muito bom. não vai chegar para ela e dizer assim, ela é uma criança obediente, ela é uma criança que ela vai. Mas você tem que dar a resposta para ela. Ela vai ser insistente até você dar essa resposta para ela. Não diga porque sim, não. Né? Tipo, não mexa no fogão. Ah, mas por quê?
Por quê? Por quê? Enquanto você não der uma resposta para ela consistente, ela vai te infernizar. E é o que muitos pais ficam daí furiosos, porque eles não têm essa paciência. Exatamente. Né? Exatamente. Aí eles deixam a criança, aí ela se sente que ela não é amada, ela se sente que ela não é rejeitada. Né? Tem tudo isso. Então, o conforme tem essa questão da organização, ele é muito organizado. Né? Quer tirar que nem o esposo e a esposa, né, conforme. Quer tirar um conforme do sério, gente, é tirar algo dele fora do lugar. É tirar ele fora. Tira alguma coisa do conforme fora do lugar pra você ver. Olha. O bicho vira fera. Aí você acha que ele é dominante. Né? É incrível. E na realidade ele não é. Como é fundamental a gente conhecer isso. Como é fundamental a gente conhecer isso para as nossas relações humanas. E com as pessoas que nós amamos, né? Exatamente. Exatamente. É saber como conviver, né? Gente, nosso tempo já estourou aqui. Vamos tentar acelerar. Medos, gente, do conforme. Vamos lá. Medos. E aí, Renato? Deixa pra ti. Medos do conforme. O conforme, como você estava posicionando, ele gosta da qualidade. As coisas têm que ser bem feitas. Então, existe um medo de falhar, das pessoas perceberem que ele falhou por não ter se atentado aos detalhes. É mais ou menos assim que você sente? Olha, o grande medo do conforme é assim, ó, medo de falhar. Né? De falhar. De não conseguir ver todas as possibilidades. Né? O grande medo, assim, ó, é de falhar. De falhar, né? De falhar. De não conseguir ver todas as possibilidades. Outra coisa, é o medo de não ter informações suficientes. Ele está sempre buscando informações. Né? Se ele lê uma coisa, ele vai atrás de outra, de outra, de outra, de outra. Né? Então, para ele isso é importantíssimo. Né? Então, críticas, muitas vezes, ao trabalho também, né? Tem um grande medo. Ele tem. Mas eu acho que é basicamente isso aí. Né? E não fazer muitas vezes a melhor escolha, mas é aquela questão, né, dele não cometer também erros, é aquela coisa, né, de sair fora de normas, é em relação a isso. São os grandes medos. Conforme você se acha que alguma vez é perfeccionista? Você se vê em algum momento? O que me ajudou muito na questão do perfeccionismo foi ler a Brené Brown. A Brené, para mim, foi... Coragem de ser imperfeito. A coragem de ser imperfeito. Isso olha me aí, pessoal, bastante. dica top de livro. A coragem de ser imperfeito. Isso me ajudou muito. Né? É claro que eu tenho que trabalhar bastante essa questão. Ainda trabalho. Né? Porque essa questão do perfeccionismo é bem, bem difícil. Não é fácil, assim. Na realidade, não é difícil, né? Ela é desafiadora. Né? Você trabalhar. Mas porque eu aceitei que o meu perfil é esse. Eu comecei a olhar o meu perfil dessa maneira. Eu comecei a gostar do meu perfil. Porque eu não aceitava esse perfil que eu tinha. Eu não aceitava. Gente, para vocês terem uma ideia, eu fiz a minha análise de perfil mais de uma vez. Tá? Porque eu não aceitava que meu perfil era esse. Eu não acreditava. Eu não queria esse perfil no início, eu não aceitava. Até que eu fiz análise, até que eu virei analista, fui entender, fui ver as potencialidades do meu perfil, né? Eu fui ver o quanto esse perfil, ele é capaz de trazer coisas maravilhosas para minha vida. A hora que eu me aceitei, eu me amei, gente, foi assim, ó, eu abri as minhas asas e eu me libertei. Sabe? Porque eu aceitei o meu perfil. É outra coisa. Você sabe que isso é fantástico, né? Por isso que, gente, é de uma liberdade que traz para você conhecer profundamente quem você é. Evidente que todos nós somos adultos, nós já temos toda uma história e nos conhecemos, mas você ir para particularidades do seu comportamento, encontrar, e esse depoimento da Evelise maravilhoso. Eu vou compartilhar algo com vocês aqui. Por muito tempo, eu adaptei, ou melhor, flexibilizei, e fiquei tensamente flexibilizado no meu perfil, que não era natural, que era o oposto. Né? A necessidade de ser perfeccionista, de fazer tudo certinho, de regras,
de ser autoritário. Até que quando eu fiz análise de perfil comportamental e algo extraordinário que tem no CIS Assessment, que é a análise 360, que as pessoas do seu ambiente social, familiar, profissional, também passam a percepção e o que elas pensam sobre você, sobre o seu comportamento. E eu tive um choque de realidade. Um choque de realidade. E aí isso é um trabalho que eu tenho feito justamente, principalmente em casa, que é onde a gente sempre precisa estar mais relaxado, mais natural. E foi pontuado que eu era muito direto, muito objetivo, às vezes autoritário, às vezes rude. Por quê? Por causa dessa minha flexibilização constante dentro do que eu achava que tinha que ser, né? E as pessoas mostrando para mim, você não precisa ser assim, você precisa ser você mesmo. Então isso é um processo de libertador, transformação, né? libertador. Eu acho que assim, é libertador, porque assim, o que eu achava? Eu achava, até quando eu fiz a formação, todo mundo achava que eu era dominante. E eu tinha adaptação, a minha adaptação era mais pro dominante mesmo. Eu adaptava, eu demonstrava ser dominante. E aí eu fui entender por que eu fazia aquelas coisas. Aí eu fui entender do conforme. Por quê? Porque ele é regrado. Ele gosta de organização, ele gosta de regras, né? Então, assim, ó, ele é todo meticuloso. Então, se você sai fora daquele padrão para ele, ele se desestabiliza, ele fica, para ele aquilo é fora das normas dele, né? Então, o que acontecia naquele momento? Eu me posicionava. E aí, no momento que eu me posicionava como o quê? Como uma dominante. Que na realidade eu não era. Mas era por quê? Porque eu queria seguir as regras da minha conformidade. Sim. Aí a hora que eu fui entender que na realidade aquilo lá, eu não precisava adaptar por um perfil dominante, eu não precisava ser dura, direta, né? Entender isso, gente, aquilo assim, ó, parece que assim, eu respirei. Eu digo, gente do céu, que alívio, sabe? Foi um alívio para mim, aquilo. Então... Olha a Elza compartilhando com a gente, querida. Eu achava que era dominante, tinha adaptado 92. Pois é. Boa adaptação altíssima. Ter falha em adaptação, né, minha falando. amiga? Ter falha em adaptação. Então, e eu, na realidade, eu tinha o perfil, adaptava o perfil do meu pai. Olha só, interessante. Mas aí é outra história, uma outra função. Mas uma outra live nós vamos falar sobre isso. Uma outra live. Gente, a gente hoje falou uma pincelada para vocês sobre a teoria DISC. A análise de perfil, ela não é só a teoria DISC, tá? Ele é, como eu falo, é um e-book de 44 páginas para você se entender, tá? Essa aí é apenas uma parte, né? Na nossa análise de perfil que a gente faz pelo CIS Assessment, que é um software com 99% de precisão, é uma coisa fantástica. Você tem os teus valores, né? Que é o porquê. Você tem os tipos psicológicos, você tem o mapa de competências, são mais de 80 características sobre você, né? Eu falo que é uma coisa fantástica, mudou a minha vida, mudou a vida da minha família aqui. Então eu digo assim, que vale muito a pena vocês fazerem. Se vocês tiverem interesse, entre em contato comigo e com o Renato via direct, que a gente explica como que faz para poder fazer a análise de perfil. E a gente tem um presente para vocês. Anotaram todos aí quem vocês se identificaram, quem que vocês reconhecem em cada perfil. Lembrando que cada um são fatores diferentes, né? Só para a gente poder saber realmente fazendo a análise de perfil. E a gente vai liberar depois no meu feed, tá? Um post, tá? Sobre a live de hoje. E a gente vai fazer um sorteio. E a regra do sorteio é o seguinte. Vocês vão seguir o meu Instagram, o Instagram do Renato. Vão indicar 3 amigos, tá? Não pode ser perfil fake, não pode ser de empresa, não pode ser nome de artista, nada disso, tá? Indique 3 pessoas e nós vamos estar sorteando para vocês um livro maravilhoso, né?
do Davidson Silva e do Paulo Vieira. O meu tá todo marcadinho aqui, eu não vou, não é o meu, tá? Que o meu tá todo marcadinho, não é o meu, nem o do Renato. A gente vai comprar, vai ser, o sorteio vai ser Oi, ao filha, vem vivo. cá. Ai, que coisa querida. Vai ser ao vivo o sorteio, vocês vão ficar sabendo, tá? E a gente vai mandar direto para casa de vocês um livro para vocês decifrarem melhor seus colaboradores, para vocês entenderem melhor um pouquinho dos seus filhos, das suas esposas, dos seus maridos, entendeu? Para vocês terem uma vida muito mais harmônica, muito melhor. Então, é um presente nosso para vocês. E fiquem ligados, toda terça-feira nós estaremos aqui, ou aqui no meu perfil, ou no do Renato, tá? A gente vai fazendo uma troca por aí. E a gente vai estar sempre dando algum presente aí para vocês. Ou na forma de ferramenta, ou algum mimo. Fiquem ligados aí com a gente. Gente, obrigado. Uma boa noite. Continuem se protegendo. Um beijo para vocês. Gratidão pelo tempo. Gratidão por esse momento. Renato, querido, mais uma vez, que Deus abençoe você e a tua família. Gratidão por esse momento, querido. Dessa dupla aí. Um grande beijo para vocês. Fiquem com Deus. Tchau, tchau, gente. Tchau. Tchau, linda! Tchau! Tchau!